Porque a Tati está falando de escutar, né? Escutar o corpo, e aí a gente muitas vezes não tem as ferramentas para isso, né? Quando a gente fala de escutar, a gente fala de estar no presente, no aqui e agora, né? E a gente sempre fala, ah, tá, eu tô aqui, mas o nosso corpo está aqui, né? E realmente ele é uma linda ferramenta para você. Aí a gente já vê as perguntas, né? O corpo é uma linda ferramenta para a gente acessar esse estado de presença, que tem muita gente interessada agora de como acessar esse estado, né? Todo mundo sabe dos grandes benefícios que tem. A gente vai levar para a dança e vai levar para a vida isso, né? E aí a gente vai propor aqui, porque já que a gente sabe que a nossa mente, a gente não é a nossa mente, né? A mente é parte da gente. Então a gente é corpo, mente, alma, emoção, tudo junto. E a gente não tem como separar. A gente só fala separado para a gente poder se comunicar, né? Mas uma tem ligação com a outra. Então é o que a Tati falou. A emoção vai às vezes gerar um trauma, né? Físico, às vezes o físico vai gerar, e isso pode ser uma ponte de ida e volta. Então, a gente sabendo que a gente não é nosso cérebro, a gente sabe que tem um eu observador dessa mente que vai para o passado e para o futuro o tempo inteiro. E tá tudo certo. O que a gente tem que fazer é observar esses pensamentos e falar assim, caraca, olha lá, eu pensando no passado de novo. Tá tudo certo, volta. Foi para o futuro, nossa, eu tinha que ter feito e não fiz, mas eu vou ter que. E a gente está sempre oscilando nesses pensamentos. Então a ideia não é a gente se manter o tempo inteiro lá, né? Porque senão a gente se frustra. Nossa, eu não consigo. Eu acho que a ideia é a quantidade de vezes que a gente consegue voltar para esse lugar. E aí a dinâmica vai vir para auxiliar nesse acessar isso. Eu acho que um exemplo bem legal, né, do que a Cris está falando é quando a gente está dançando e a gente fica pensando, para quem é líder, né? Nossa, qual passo eu vou fazer agora? Não, peraí, por onde eu tenho que começar? Por que eu tenho que fazer? Então a gente tá indo aonde, tipo, na frente no pensamento e às vezes a dança fica toda mecânica, né? A gente tendo que mental. E a dança ela flui e às vezes fala, nossa, quando a gente às vezes está mais sentindo o corpo na intuição, né? Claro que isso leva à prática, não é fácil, mas quando a gente está lá e pratica, quando a gente nem pensa, fala, nossa, o que eu fiz? Que movimento que foi esse? É a hora que provavelmente você estava muito mais na presença, em sensação, sentindo o seu par, sentindo o seu corpo, e as coisas começam a fluir mais. Então, na dança, eu acho que existe essa ponte entre, primeiro, tem que estar muito, né, no mental e tentando repetir, precisa ter treino, precisa todo esse estudo, mas a gente consegue chegar nesse estado quando a gente para realmente de ficar projetando demais o que eu vou fazer ou o que eu fiz, né? Que é essa ida para o futuro e para o passado, né? E aí é importante porque tem duas qualidades de esquecer um pouco, né? Que a Tati falou, às vezes a gente nem percebe. Existe o automático, né? Que daí não seria o estado de presença, e existe o estado de presença. Aqui estão perguntando como que a gente sabe quando está no estado de presença, né? E agora a gente vai fazer um exercício que daí você vai me responder se você conseguiu acessar ou não. Mas, por exemplo, quando eu pego um carro logo no começo, né? Quando eu estou dirigindo, eu tenho que entender tudo que eu estou fazendo. Então, nossa, a marcha, o freio, eu tenho que estar analisando. Só que quando eu já sei dirigir, muitas vezes a gente nem sabe quantas vezes a gente passou a marcha lá para a marcha um, 2, 3, 4, a gente foi. E a gente foi no automático. E às vezes esse caminho inteiro eu fiz sem perceber como que eu cheguei até lá. Né? Tipo, caraca, como que eu cheguei até aqui? Tá tão no automático que você não se percebe. E a ideia é se perceber. É claro que a gente está fazendo muito superficial aqui, porque tem muitas questões envolvidas, né? Tem o corpo inteligente, que ele precisa fazer algumas coisas automáticas para a gente poder dar espaço para outras. Mas existe esse onde a gente percebe, por exemplo, eu entro no carro e eu olho a minha rua como se eu estivesse numa cidade nova. Né? E aí eu começo a perceber coisas que eu nunca vi. Né? Eu começo, nossa, como é aberto aqui nessa rua, nossa, e para esse lado, tipo, não tem nada a ver com o outro. E de repente, às vezes, a gente precisa ir para uma viagem para começar a olhar as coisas dessa forma, com essa atenção plena que a gente chama. Né? E aí é essa atenção plena que a gente quer levar, que eu e a Kátia a gente busca levar para a dança, né? E aí a gente vai começar a entender de quando a gente fala eu escuto a música,
Na verdade, eu acho que a música mais escuta a gente do que a gente a música. Porque se a gente realmente escutasse a música, a gente não precisaria nem conhecer a música para dançar, né? E aí é onde a gente quer chegar com vocês nesse exercício. Vamos lá, nega? Bora. Eu vou pedir para quem tiver algum objeto, pode ser uma caneta do lado, ou quem tiver alguma comida perto, algo rápido também pode ser. E a gente vai começar, como a gente sabe que o corpo sempre está presente, ele não pode sair, ele não é que nem a mente, né? Eu posso sair da câmera, mas eu ainda vou estar ali, né? Então a gente vai usar o corpo e os 5 sentidos para trazer para esse estado de presença. Então a gente vai começar a explorar todos eles: o tato, né? A visão, o paladar, a audição e o olfato. Então eu vou dar um minutinho aqui. E aí eu quero que vocês peguem esse objeto, se é uma caneta, que vocês explorem ele com todos os sentidos de vocês. Explora, eu vou dar um segundinho, na verdade, para poder ir para as outras. Pega o objeto, vai explorando. Quem tiver com uma caneta com tampa, tira a tampa. E aí agora eu vou pedir para vocês não... É como se vocês estivessem vendo essa caneta como se fosse um bebê. Então você não sabe que é uma caneta. Você vai ver que a sua mente vai começar a identificar isso como uma caneta e você vai voltar para o exercício. Não, não posso identificar. Então deixa eu ver, deixa eu explorar, deixa eu sentir o que ele faz. Se eu pedir para colocar a tampa, vocês nem vão saber o que é. Então vocês vão começar a perder a identidade que vocês criaram desse objeto. E aí, nossa, eu adoro esse exercício, gente. Aí quando a gente entende, né? A gente não consegue interagir, mas eu queria que vocês fossem colocando nos comentários, né? Se vocês exploraram o tato, se vocês exploraram riscar a caneta, e se não riscaram, por quê? Qual limitação é essa que não deixa a gente explorar algo na sua totalidade, né? Se vocês cheiraram, se vocês escutaram, se vocês. Eu falo que agora em tempo de corona não pode pôr na boca, tá, gente? Mas por que a gente não botou, né? A gente se perceber. Então a ideia aqui é se perceber. E aí, explorei o som da caneta, muito bom. E aí a gente vai vendo que às vezes a gente se limita porque tem algumas ideias. Tipo, não, não posso riscar isso aqui porque. E aí você não risca. Mas o legal é observar. Né? Por que eu não risquei? Tá bom, eu sei que eu vou ter que limpar depois, então tá tudo bem, mas a minha ideia foi riscar, né? E aí, tem algo muito interessante que sempre quando eu falo nas dinâmicas, a gente fez o curso ontem, falou, também agregou bastante. Aí, quando eu vou lá pro tato, por exemplo, tem um momento que eu toco a caneta, certo? E tem um outro momento que a caneta me toca. E aí você começa a explorar de uma outra forma. Quem tá com alimento, né? E aí até teve um amigo meu que falou ontem, né? Nossa, eu fiz com o jantar e o gosto da comida mudou, né? Porque às vezes eu como alimento e às vezes eu permito que o alimento me influencie. E a gente vai percebendo o quanto isso muda. Então, esse estado de breve presença, né? Momentos, né? Breve momentos de presença, onde eu me observo como se eu estivesse meio fora, né? De um eu observador, observando as coisas em volta, observando os objetos, é onde eu consigo perceber que a minha mente não está criando pensamentos de passado e de futuro. E aí é aquelas sensações que a gente tem com a dança, por exemplo. Né? Que quando as pessoas são novas na dança, elas vão lá e falam, nossa, eu gosto de vir aqui porque a dança né, me alivia e tal. E às vezes é simplesmente por elas estarem focadas em algo e não deixarem a cabeça delas estarem lá indo nos problemas e voltando e tal. Então é esse estado de presença. Então uma das grandes ferramentas que a gente queria propor aqui, né,
é esses 5 sentidos. Se sentiu ansioso, se sentiu que, tipo, até na dança, você tá lá e, ai, caraca, errei, e aí entra o julgamento, aí entra o passado, aí, ai, tem que fazer aquele passo, ai, não vou conseguir. Gui, maravilhoso, saudades. A gente entra nesse lugar dos 5 sentidos. Então, experimenta dançar com alguém ativando esses 5 sentidos, né? Quando você abraça, tem cheiro. Quando você toca, tem o toque. Né? Quando você faz o movimento, tem o ar. Tem todas essas relações, né? A gente, às vezes, entra nos elementos da natureza, só que aqui não dá tempo de explorar tudo. E por que que é importante, né? Quando a gente consegue fazer esse silêncio com a mente, a gente consegue se perceber melhor. E aí a gente consegue atuar melhor nessas questões da escuta do nosso próprio corpo também, né? Das lesões e tudo mais. Então a gente consegue conectar tanto pra gente as sensações como pra dança, né? Não sei Ai, se deu, não sei se deu para ser claro aí, a gente tenta correr um pouquinho, mas acho que dá para passar a ideia. Então, sim. é estado de presença, como saber se está no estado de presença, né? É, eu acredito que é quando você percebe que a sua mente dá uma quietada, mas não relacionem isso de que a meditação tem que ser uma aquietada. Pode ser que eu esteja totalmente agitada e eu esteja observando essa agitação. Se eu consigo observar que eu estou agitada, já é um estado de presença. E tá tudo certo. Se eu consigo observar de que tem algo tenso, tá tudo certo. Eu não posso, né? O Heart Dance vem aí dizer, eu não vou, de repente, tipo, forçar um movimento que ele não tá querendo. A gente não tá escutando o nosso corpo, né? Então, eu acho que esse é o estado de presença. A gente conseguir ver que a gente está observando o que está acontecendo, sem o julgamento disso, para depois ver a forma que a gente vai lidar com isso. Peraí. Com a relação de dependência quando dançamos com outra pessoa. Com relação à dependência, não sei se você está querendo dizer dependência da gente com o outro. O que eu gostaria até de propor aqui, se a Tati também concorda aí, é a gente pensa nessa questão de, ainda mais a gente que trabalha com energia, né, Tati, de influência, né? Um influencia o outro. Quando a gente quer escutar, por exemplo, se eu faço uma pergunta para Tati, eu não posso ter já a outra pergunta, porque talvez de fato eu não esteja escutando a pergunta dela. Pode ser que a pergunta dela me leve a outro lugar. E aqui a gente está relacionando a dança. Então, quando alguém faz uma pergunta, é legal a gente estar preparado para escutar de repente uma coisa diferente do que a gente quer, porque senão a gente nem precisaria perguntar, né? E aí a questão de dependência, eu acho que a gente entender que essa questão da escuta da gente mesmo, que é muito o que a Tati fala de se escutar, escutar o seu corpo, saber que a gente é independente, né? E tá firme naquela nossa base e naquela escuta, e saber que a gente cria um nós, que é influenciável, né? Então eu acho que vai daí. Tudo que a gente tiver que fazer que a gente agora, né, tem muita gente treinando sozinho. Tudo que a gente tiver que fazer e depende do outro para fazer, olha o quanto de responsabilidade a gente está jogando nas mãos dele ou dela, né? Então eu acho que aí dá um limite até onde vai a dependência ou não, né? A gente consegue perceber isso. Até do equilíbrio, tudo, né? Quando a gente depende tudo do outro, fica aquela dança onde a dama fica se jogando e pesando no cavaleiro, então fica ruim. Ou até tem cavaleiros também que ainda não tem e acaba que desestabiliza. Então, essa coisa de entender a sua base, entender onde você tá, entender a escuta e ter a conversa é super importante para a fluidez, né? De É. entender onde que vai, onde eu tenho que ir. Então, é tudo um estudo de corpo, de entender você, de entender seu centro, é bem interessante. E é legal a gente, nos trabalhos que a gente faz, a gente coloca os elementos da natureza, né? E as características dele. Então, quando a gente tem essa questão de dependência, a gente observa muito a nossa terra, como que ela tá. Porque a terra é a nossa estrutura. Então a gente começa a observar como que tá a minha terra, né? E aí é uma interessante também. Mas essa questão da dependência, acho que aí é o maior perigo, porque a dama que fica pensando nessa dependência do outro, então vai lá no cambrê. Em vez dela estar sustentando na base dela,
na perna dela, no abdômen, fazendo o movimento em cima do eixo, se ela perde o eixo confiando, dependendo da força do cavalheiro para sustentar, ela pode lesionar o cavalheiro, porque ele vai estar lá no susto, tem que segurar, e às vezes acontece muito isso, né? Da dama que a gente, às vezes, né, tem cavalheiro que acaba até dizendo, né? Ah, é suicida, porque ela vai lá e se eu não estiver atento, e se ela cair? Né? Então a gente tem que ter esse cuidado de entender onde está nosso eixo, de estar, para não ter essa questão de jogar o peso no outro. Né? É muito importante se sustentar e, enfim, acho que é isso que eu queria. Mas quer falar da energia rapidinho, Cris? Que ele está falando. Acho que é a mesma pessoa, ele falou sobre minha professora da faculdade me deu uma bronca para parar de viajar nessa de energia. Energia é ADP e ATP, processo celular de mitocôndrias. A gente vai entrar em quântica, ele perguntou o que era energia, né? A definição, acho que pode entrar na questão da É, quântica um pouco. vamos pôr bem simples, até porque a gente tem pouco tempo, né? A gente está estudando muito a quântica. E a quântica, antigamente, a física tradicional e a física quântica, ela era toda junto, né? E começaram a separar e estudar só a física tradicional, né? Digamos assim. Quando entra a quântica, ela vem para satisfazer, né, essa necessidade que a gente tem de entender o que está por dentro, o que é igual, né, de tamanho, ou o que está por dentro do átomo. Quando a física tradicional ela chega na matéria e vai cavando, ela chega no átomo, e aí dentro do átomo a gente tem um vácuo quântico. O vácuo quântico não tem nada, só que acontecem coisas. E aí a física quântica vem para estudar essas energias das coisas que a gente não vê. Então, tem muita coisa que é comprovada, tem muita coisa que ainda, como foi esquecida a quântica, ela ainda está sendo comprovada ou ela não é comprovada pela ciência, porque de repente eles não se importaram em estudar aquilo, mas eles têm os benefícios daquilo. Mesmo não sendo comprovado, as pessoas que estão fazendo, elas conseguem já observar e perceber os benefícios e a diferença. Claro que quando a gente não vê algo, né, a gente precisa confiar para sentir aquilo, né? E aí tem as pessoas que já estão. É que nem o abraço na dança, gente. Tem gente que abraça e já tá tudo bem. E aí depois a gente vai melhorando essa qualidade do abraço. Cada vez a gente quer um abraço, né, melhor, mais delicado, firme, nananá. É a mesma coisa. Então, quando a gente vai criando uma sensibilidade, no começo a gente só percebe uma coisa. E aí depois a gente vai aguçando isso, a gente vai ficando bem mais preparado para sentir as coisas, né? Inclusive você fala, não é comprovado, mas existem equipamentos que medem, né, essa questão da vibração energética. Então, que está trazendo. Não, desculpa, que eu falei que tem coisas que sim são comprovadas e tem essa briga de que algumas coisas não são, mas é realmente por esse esquecimento, né? De que agora as pessoas estão dando atenção para isso. E acho que é isso. A gente tem mais aí. Tem que dar algum recadinho? Acho que é agradecer quem não isso, só para avisar o Ilha do Zu que ainda tem mais 7 dias, né? E a gente vai ter aí o. Até domingo que vem, isso, esse evento que está acontecendo agora vai até outro domingo. Então tem outras aulas acontecendo, tem muita música. Então tem muita coisa, enfim, para todo mundo ficar aí ligado. Muito bom, Cris. E aí também quem ainda não comprou o pacote, tem a promoção aí até final de junho, antes que suba o lote. Né? Compra 5, leva 6. Muito bom. Gente, esse negócio de energia, a gente tem pouco tempo para falar aqui, né? Mas ele é muito amplo. A gente tem coisas. A neurociência vem estudando os emparelhamentos dessas frequências, de o quanto a gente pode atingir outra pessoa se a gente entra num estado mais tranquilo ou mais alto. Então tem muita coisa. E a dança a dois, eu amo, a gente ama, né, Tati? Porque ela consegue entender tudo isso, né? A gente precisa estudar tudo. O eu separado, o outro, a influência desses dois, o social que a dança traz, o contexto. Então, assim, ele é amplo. A gente usa a dança como ferramenta para a gente estudar todas essas questões. Se quiserem acompanhar um pouco mais trabalho, né? Sim, tem no Cura em Movimento. E acho que o último detalhe que vai acabar
é a questão que, da mesma maneira que a gente às vezes entra num lugar e sente a energia, fica, nossa, que lugar esquisito, que frio, que ruim. A gente recebe interferência do ambiente, das pessoas, às vezes a pessoa, você vai, a pessoa não tá muito bem, a gente fica meio apertado, mas a gente também tem o poder ao contrário, de estar muito bem, de chegar e a gente interferir no outro, e o outro fala, putz, eu gosto quando você vem, porque eu tava meio cansado, meio mal, eu me sinto tão bem do seu lado, né? Que é esse E poder. lembrar aquilo, Tati, que você fala muito no Heart Dance, de que a energia ela vem da terra. Então, quando a gente se sente sugado, né, é porque a gente está doando a nossa energia, mas a gente não está confiando nessa energia da terra, que ela vem, e a gente pode ser um canal para melhorar as coisas, né? Do Então, acho que outro. é isso, né, nega? É isso aí, gente. Me senti assim abraçada por vocês que estavam aí, marcaram presença. Super abraço, super beijo. Até!